Olá, bom dia mais uma vez, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Hoje a gente vai iniciar vamos dizer assim, um estudo sobre as religiões, crenças e religiões das igrejas. E hoje nós vamos iniciar com um livro com a personalidade de Lutero, o luterismo, né? Nós vamos estar falando a respeito dele, fiz algumas anotações aqui para passar para vocês. Eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito você conhecer um pouco mais de quem era Lutero, tá certo? Então, quem era Lutero? Qual foi o período dele, né? Então, nós vamos ter eu fiz algumas anotações para a gente passar para vocês algumas informações importantíssimas a respeito do luterismo, tá bom? Então, vamos começar falando desse magnífico homem, né, que, vamos dizer assim, que deu início do cristianismo que eu digo das igrejas, né? Quando ele levantou aquelas teses, 95 teses, que a qual, com certeza, você já conhece. Mas veja bem, eu queria pedir a você, antes de começar com as minhas anotações, que você viesse aqui, ó, bem aqui, tem um nomezinho em vermelho, escreva-se. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Deixa um comentário para participar de um sorteio de uma Bíblia de estudo, quando nós atingimos 1.001 inscritos. Então, eu conto com você. Então, o que aconteceu? No dia 31 de outubro de 1517, Lutero lançou seu brado de protesto contra a doutrina e a disciplina da Igreja Católica. Vamos dizer assim, afixando a porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, conforme o costume da disputa acadêmica, uma lista de 95 teses em latim, tá? Na linguagem que para eles lá, naquela época, era mais fácil para aqueles que estudavam a palavra, até porque a palavra de Deus, a Bíblia, era lida em latim. Então, a respeito do primado, o Papa, e de temas conexos ao assunto, né? Então, o brado de revolta de Lutero se espalhou rapidamente pela Alemanha e pelos demais países. O conjunto de denominação protestante em suas origens no século XVI e conta entre os seus principais mentores a figura de Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483. Então, em Eisleben, na Alemanha, teve uma infância dura, sujeita em casa, nas escolas, disciplina severa, no caso ele. Então, a partir de 1501, na Universidade Erfurt, estudou o quê? Filosofia. Irmão, é importante você saber disso, né? Ele não começou como seminarista, não. Primeiro ele estudou o quê? Filosofia. É nominalista, tá certo? Vamos dizer assim, deixa eu só apagar aqui isso aqui. Nominalista de Ockham, com a tendência antimetafísica e relativista. Tal sistema dissolvia a harmonia entre a ciência e a fé, parecido com agnosticismo, pois tinha as verdades da fé irracionais, tá? Ou impenetráveis à razão. A moral se fundaria unicamente na vontade de Deus. Certa vez, a caminho da universidade, em julho de 1505, ele foi quase fulminado, quase que ele morre por um raio. Acredita? Você acredita nisso? E, em consequência disso, ele fez um voto de entrar no convento. Depois que quase que ele morre, um raio matava ele, ele fez um pacto, vamos dizer assim, uma aliança com Deus,
de que se caso ele sobrevivesse, ele entraria no convento. E o convento tinha o nome de Ajuda Santa Ana. Quero tornar-me um monge. Essa decisão era fruto do temperamento escrupuloso e pessimista de Lutero, que receava o quê? O juízo de Deus. Sobre o quê? Sobre os seus pecados. Então, a gente percebe que aqui ele tinha uma preocupação muito grande de morrer e ir para o inferno. Essa era a preocupação dele. A preocupação dele era essa. Era morrer e ir para o inferno. E aí? Depois que morresse e fosse para o inferno, como é que seria? Então, veja bem, no mesmo mês, a revelia do pai e o dos amigos, né, no caso, Lutero entrou no convento dos agustinianos, em Erfurt, em 1507, tá? Foi ordenado presbítero, primeiramente, em 1510, ou em torno de 1510 ou 1511, por aí, nesse período aí de entre 1510 e 1511. E passou 4 semanas em Roma, onde conheceu a vida da cúria e a exuberância da devoção populares. Isso tudo, porém, no momento, não impressionou muito. Claro, né? Lutero era meio complicado. Abalou a sua fidelidade à igreja, foi nomeado professor da Sagrada Escritura em Wittenberg e vivia, no entanto, inquieto a pensar na sua fragilidade moral e nos insondáveis juízos de Deus. Jejuava e praticava vigília de oração, mas sem conseguir paz. Você vê que a preocupação de Lutero era imensa em relação a ir para o inferno, não. Ele era muito preocupado com isso, muito. Então, o contato com as epístolas de Paulo, especialmente de Romanos e os Gálatas, foi oferecido uma solução. Viu que não devia importar tanto com aquilo que fazia deixar de fazer. Precisava ficar firme na fé, confiança em Jesus Salvador. Afinal, dizia ele, é a fé, não as obras boas, que salvam o homem. Esse foi totalmente corrompido pelo pecado e não pode senão pecar. Não é verdade? Então, foi o quê? O livre-arbítrio está vendido ao pecado. Não se pode apelar para ele. De resto, a cobiça desregrada, que é o próprio pecado. No caso, essa foi a opinião segundo Lutero, certo? Como é que chama que ele chamou? Inextinguível o do homem. Se lhe resta confiar, é ter fé no mérito de Cristo, porque ninguém tem o próprio mérito. Ninguém tem um mérito próprio para isso. Quando Deus declara o homem justo ou reto, não lhe está apagando os pecados, mas apenas resolve não os levar em conta, cobrindo com o manto da justiça ou da santidade de Cristo. Lutero se baseava especialmente em Romanos, capítulo 1, versículo 17, ou Gálatas 3, 12 e 22. Esses textos lidos, irmãos, na luz da escritura de Santo Agostinho, que se revela pessimista em relação à natureza humana, a quem atribua a Lutero os dizeres: podes pecar fortemente, mas se creres mais fortemente, serás salvo. Dizem que foi Lutero que falou isso. O pecado seria inextinguível, mas a fé sozinha bastaria para salvar o crente. A fórmula, porém, não é de Lutero, embora contenha em seu cerne, no seu autêntico pensamento. A doutrina da fé sem obras tornou-se o evangelho de Lutero implicável, radical, revolução dentro do cristianismo. Lutero havia de lhe associar
outras teses, a saber. Aí tem aqui há algumas teses que nós vamos estar lendo para você, certo? Que diz assim: somente a Bíblia é a fonte de fé, ficando rejeitada a tradição oral que sempre acompanhou a Bíblia, contribuindo para indicar o genuíno sentido dela. Também o magistério da igreja era rejeitado, cabendo a cada crente exercer o livre exame do texto sagrado. Tal princípio explica a multidão de denominação protestante hoje existente, cada qual se deve à maneira subjetiva e pessoal como seu fundador. Então, irmãos, a gente percebe que as igrejas ela passou a ter mais vamos dizer assim, uma liberdade, depois que a igreja, não só os padres, poderiam interpretar, através do latim, a palavra de Deus. Aí temos Wesley, tem Canox, tem Schmidt, que também passaram a fazer a sua própria interpretação. Não há sacerdócio ministerial transmitido por meio do sacramento da ordem. Todos os crentes participam de um único universal sacerdócio derivado do batismo. Tal princípio abre o caminho para que as mulheres possam ser consideradas pastoras nas denominações protestantes. Abre um parênteses, que nem toda igreja ela aceita mulher como pastora, até porque não tem na Bíblia isso. Não tem. Então, os luteranos aceitam. Estão aceitando agora. Algumas igrejas presbiterianas nos Estados Unidos estão aceitando. Mas igrejas que procuram estar sempre alinhado com a palavra de Deus, não tem pastora como pastora dirigindo a igreja, mas não são todas, né? Existem algumas. Por seguinte, Lutero não reconhecia o santo sacrifício da missa, nem os sufrágios pelas almas do purgatório. A remissão dos pecados se obteria pela confissão diretamente feita a Jesus Cristo, a Deus. Então, o brado de revolta de Lutero, afixado na porta da igreja em Wittenberg, espalhou-se rapidamente pela Alemanha e pelos demais países e encontrou ressonância fácil entre os príncipes da Alemanha, que tinha amigos ressentimentos contra a Santa Fé, por questão política. Aí entra novamente aqui a política. Também a pequena nobreza apoiava Lutero porque da revolução religiosa esperava uma revolução social que satisfizesse aos seus anseios entre os protetores de Lutero. Destaca-se o príncipe Frederico, o sábio da Saxônia. Então a gente percebe que Lutero teve seus padrinhos que poderia apoiá-lo, poderia ajudá-lo, porque quer queira ou que não, ele ia precisar da ajuda. Senão, meu amigo, ele estava frito. Estava frito. Então, veja bem, vê-se assim que o problema religioso de Lutero se tornou-se um problema da nação alemã. Esta se sentiu fortemente dilacerada e agitada pelas discussões oriundas da posição assumida por Lutero e seus amigos. Em 1521, houve uma reunião no parlamento em Worms, na qual Lutero não aceitou se retratar nas suas teses revolucionárias e foi condenado à morte pela Assembleia. Lutero realmente, irmãos, ele tinha a convicção que tinha entendido a palavra de Deus. A gente precisa ter essa convicção, irmão, de que estamos no caminho certo, de que estamos vivendo o caminho real. Lutero, ele teve essa convicção. Não é mais Frederico o Sábio escondeu o castelo de Hildburg, onde ficou durante 10 meses,
de maio de 1521 a março de 1522, sobre o pseudônimo de Cavaleiro Jorge. Começou então a tradução da Bíblia para o alemão, a obra de linguagem magistral, que só foi completada em 1534. No castelo de Lutero, sofreu crises nervosas muito violentas, que considerava como assalto diabólico. Pois, pode ser, pode ser. Porque, veja bem, Lutero ele enfrentou, irmãos, algo que repercute até hoje. Primeiro, quando ele traduziu, tirou a Bíblia do latim, irmãos. Porque naquela época as pessoas, nem todo mundo sabia ler latim, principalmente em grego, nem em aramaico. E traduziu para a linguagem da Alemanha, isso facilitou muito para muita gente. Enquanto Lutero se conservava em Wartburg, a agitação crescia na Alemanha. Apareceu a corrente, essa aqui foi forte, dos anabatistas, que interpretava ousadamente o pensamento de Lutero, negando o batismo às crianças. Aí começou, já que, como dizia, o sacramento só era eficaz em quem tem fé. E principalmente, irmão, em quem reconhece que é pecador. Porque o batismo nada mais é também, irmão, do que isso. Que você se reconhecer que é um pecador e se tornar uma nova criatura. Batizando de novo os adultos, preconizavam uma igreja de santos. Posto a par da confusão, Lutero deixou seu esconderijo e voltou a Wittenberg e conseguiu, com apoio do braço secular, restabelecer a ordem, mas teve de enfrentar a revolta dos camponeses em 1524 a 1525, que, esmagado por tributos, valiu-se da proclamação da liberdade perante os senhores civil e eclesiásticos. Tomás Müller, chefe dos anabatistas, incitava os camponeses à revolta. Lutero hesitou diante da insurreição, mas acabou optando pela sufocação violenta dos revoltos. Müller foi decapitado. Tal atitude fez com que Lutero perdesse parte de sua popularidade. Sua nova igreja não seria do povo, mas do príncipe e reis. Os anabatistas mereciam a adesão das classes mais humildes. São os batistas do nosso tempo. Veja como funciona a coisa, né, irmão? Como é interessante. Você sabia disso? Você sabia? Vamos lá. Se não sabia, volta, aprenda. Isso é importante você saber. Nos últimos dias, nos últimos anos de vida, Lutero fora angustioso para o reformador. Por diversos motivos, os aborrecimentos e as decepções somavam aos achaques corporais, via que se alastravam indisciplina e a procura de interesse particular nos territórios reformados. Os príncipes dominavam as questões religiosas. Lutero depositava sua esperança em um próximo fim do mundo. Em 1543, escreveu ansioso: "Vem, Senhor, Jesus, vem." Pensou como é que estava a situação de Lutero? À medida era preciso que tudo estoure. Amém. Finalmente morreu em 18 de fevereiro de 1546, na sua cidade natal de Eisleben. Lutero foi certamente um homem religioso, religioso profundo, dotado de firme confiança em Deus, diligente no trabalho, desinteressado de si. Esses dons, porém, associavam-se ao temperamento apaixonado que podia chegar às raias da patologia, uma convicção cega de que tinha recebido uma missão de profeta, uma propensão à discussão, ao exagero trágico, até ao cinismo. Infelizmente,
Suas boas intenções não lograram o efeito desejado, pois dividiram os cristãos e geraram um princípio de divisão ainda hoje fecundo. O protestantismo esfacela-se em nova comunidade segundo o princípio subjetivo estabelecido por Lutero. Os luteranos contam com aproximadamente 90 milhões de fiéis no mundo. O mundo todo, 90 até, vamos dizer, há 5 anos atrás, isso, ou 10 anos atrás. 90 milhões de fiéis no mundo, cuja maior concentração está na Europa, na África e no Brasil. A primeira comunidade, fundada em 1824 em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, se expandiu com a imigração italiana. Hoje, estão divididos em 3 igrejas. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que é o IECLB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, Igreja Evangélica Luterana Independente, IELI, que juntas somam praticamente 1 milhão de crentes, cuja concentração maior está no sul do país. Veja quantas pessoas aderiram à Igreja Luterana. Existe atualmente um bom diálogo católico romano desde 1967, quando da instituição a Comissão Mística Internacional Católica Luterana, pela Federação Luterana Mundial e pelo Secretariado para a Unidade dos Cristãos da Igreja Católica Romana, para iniciar um diálogo. A comissão vem buscando unidade, na verdade, a eliminação das diferenças causadoras de divisão rumo à comunhão eclesiástica, a coinonia. Irmão, isso aí já é perigoso. Muito. Para a Igreja Católica se unir, eu creio, né, com a luterana e com as outras igrejas, ela tem que mudar muito, mas muito mesmo. Não é pouco não, é muito. Então, veja bem, em 1973, aprovou-se o primeiro fruto do diálogo ecumênico internacional, conhecido como o Relatório de Malta. Em 1974, foi constituída a Comissão Mista Católica Luterana Nacional no Brasil. O melhor e maior fruto do diálogo até hoje foi a publicação da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, em 1999. Depois também reconhecida por alguns outros grupos protestantes. Então, meu irmão, você percebe que a Igreja Luterana ela fez algo muito importante para a religião. Mas isso não quer dizer que nós, cristãos que não pertencemos à luterana, devemos ser coniventes com essa declaração que ocorreu. Bem, irmãos, aqui nós começamos a falar sobre Lutero. No próximo estudo estaremos falando sobre o calvinismo. Então, não perca, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilhe e venha participar conosco desse grande estudo que está começando hoje, primeira parte. Estaremos falando sobre, próxima aula, o calvinismo. São resumos que eu fiz, por isso que eu li, porque não cabe no meu livro aqui, é um resumo, mas um resumo que vem lhe beneficiar. Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, comente, compartilhe e vem conosco. Vamos chegar a atingir a meta de 1.001 inscritos. Amém? Deus abençoe e até amanhã.